Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é por que algumas entidades mancam. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar a todos que eu tenho um Instagram e se você quiser acompanhar por lá, basta procurar por canal Umbanda Simples. instagram.com/canal Umbanda Simples. Lá eu tenho colocado fotos, alguns textos de minha autoria, então se você tiver interesse, nos acompanha por lá também, ok? Muito bem, vamos lá. Por que algumas entidades mancam? Talvez você já tenha visto no terreiro um caboclo mancando ou um preto velho cego de um olho e se perguntado por que continuam mancando ou cegos. Antes de tudo, temos que entender que os nossos guias são mais evoluídos que nós, porém, ainda tem muito a evoluir espiritualmente. Não saíram da faixa da humanidade terrestre, apesar de já terem dado largos passos na senda evolutiva. Em seguida, é preciso recordar que antes de ter sido escravo, por exemplo, esse espírito já habitou outros corpos, nasceu em outras culturas, teve outras experiências e alguns podem inclusive ter reencarnado após a escravidão em algum lugar do planeta. Quando se manifesta, por exemplo, o Pai João de Angola, ele leva seu pensamento ao tempo em que esteve encarnado na Terra como um escravo. Seu corpo espiritual passa, então, a assumir a forma que tinha naquele período. Isto quer dizer que se naquele tempo ele mancava, passará a mancar quando manifestado em seu médium. Se enxergava apenas de um olho, passará a se manifestar com o outro fechado. E é isso que explica a razão dessas entidades manifestarem-se trazendo, entre aspas, sequelas. Como espíritos, eles já não são mais cegos ou mancos. O que acontece é que, voltando o pensamento a uma determinada época, eles assumem espiritualmente a forma que tinham naquele período. Allan Kardec, em seu livro A Gênese, já havia solucionado esse mistério que intriga, inclusive, muitos espíritas. Vamos ver o que ele diz no capítulo 15. Abre aspas. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhe toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro conforme a encarnação a que se refira a sua evolução e a que transporte o seu pensamento, fecha aspas. E é por isso que algumas vezes as entidades mancam ou parecem ser cegas de um olho, e é isso, inclusive, o que explica o fato, por exemplo, do Caboclo das Sete Encruzilhadas ter sido visto, a princípio, com a aparência e as roupas de um padre e em seguida como um índio, o que leva muitas pessoas a acharem que isso é arquétipo, e não, na verdade, é simplesmente uma transformação do corpo espiritual conforme o espírito evoque aquela aparência que um dia, em algum lugar, ele possuiu, ok? Vou parando por aqui.
Um abraço, até a próxima.